Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Entre Nós, Conversas que Curam. Estou muito feliz em estar aqui com vocês em mais um bate-papo leve, necessário e cheio de informações de qualidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, mas que ainda é pouco discutido: a saúde hormonal e a qualidade de vida. Muitas pessoas convivem diariamente com cansaço, alterações de humor, queda de disposição, mudanças hormonais e impactos na vida íntima, sem entender o que o corpo está dando sinais de que algo não vai bem. E para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo hoje o Dr. Cássio Vilela, médico, urologista e andrologista formado pela Universidade Federal Fluminense, que atua tanto na saúde masculina quanto no acompanhamento da qualidade de vida e saúde hormonal de seus pacientes. Eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar muitos homens e também muitas mulheres que convivem com eles a entenderem melhor a importância do autocuidado, da prevenção e da qualidade de vida. Dr. Cássio, seja muito bem-vindo ao Entre Nós. É um prazer ter você aqui conosco. Já apresentei, falei um pouco a seu respeito, mas gostaria que você se apresentasse, complementasse mais um pouco. Olá, Francine, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você para esse bate-papo. A gente já se conhece de algum tempo, trocando paciente um com o outro, né? Só para me apresentar, eu sou médico formado pela UF, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, membro da Sociedade Americana de Urologia e da Sociedade de Medicina Sexual Mundial. Então, hoje, Dr. Cássio, nós vamos falar sobre o que ninguém fala sobre a saúde hormonal masculina. O homem, ele percebe quando os hormônios estão desregulados? Muitas vezes sim, Francine, mas isso nem sempre acontece de uma forma clara, né? Não é igual uma dor, por exemplo, que é uma queixa aguda, né? Esses sintomas vão aparecendo com o tempo. Uma das principais queixas que leva o paciente para o consultório são as queixas sexuais, disfunção erétil, queda de libido, mas tem aquelas outras doenças também, aqueles sintomas, na verdade, diminuição da força muscular, fraqueza, desânimo, que são sinais claros de disfunção hormonal, tá? Então, Francine, a resposta é às vezes. Então, nem sempre o homem percebe que ele está com uma função hormonal desregulada. Alguns acham que isso é estresse, que isso é coisa de idade e acabam mesmo demorando para procurar auxílio. Entendi. E o cansaço excessivo, ele pode ter relação hormonal? Pode. Esse cansaço pode ser uma deficiência hormonal, mas não é a única causa. Alterações da tireoide, por exemplo, estresse, depressão, né, são causas também que devem ser investigadas. Então, assim, é de suma importância o paciente ter esse auxílio médico, esse acompanhamento para uma investigação mais detalhada desse problema. Libido baixa é normal da idade? Não. Esse tipo de estigma, de mito, a gente tem que tirar e tem que se afastar da cabeça dos pacientes, né? Embora haja uma produção, um declínio da produção de testosterona gradual na vida do homem, em torno ali dos 30, 40 anos, a gente não deve encarar que a falta de libido seja uma coisa natural. Então, nem a libido, a queda de libido, nem a disfunção erétil são coisas de idade, igual a gente costuma falar, né? Obviamente, a gente tem mais pacientes de idade avançada com essas queixas, mas a gente tem muito paciente jovem também, adulto jovem, que já experimentam distúrbios sexuais, né? Geralmente ligados mais à parte psicogênica. Então, é comum ocorrer essas mudanças ao longo da vida, né? E lembrando que sempre que houver essas queixas de disfunção hormonal, queda de libido, perda do interesse do homem, né? Isso deve ser investigado, porque por trás dessas queixas, o paciente pode ter uma doença cardiovascular, o paciente pode ter uma doença tiroidiana, uma depressão. Então, a mensagem, o paciente sempre deve ser acompanhado e investigado pelo médico.
O estresse, o sono ruim e o excesso de trabalho acabam influenciando assim na parte hormonal masculina? Ah, sim, muito. O homem, assim, o estresse influi de maneira muito importante no fator hormonal. Tem até um motivo, claro, o excesso de cortisol, que está relacionado ao estresse, ele age como um fator que ele aromatiza a testosterona e ocorre mais produção de estrogênio, que isso vai influenciar, desregulando os níveis hormonais e gerando essa queda de libido importante. Outra coisa que a gente tem que pensar, é importante, que está na sua pergunta, é sobre o sono. Às vezes passa despercebido pelo paciente, a gente acaba que na anamnese a gente vai investigando, é uma pergunta que eu não deixo de fazer nunca, mas o paciente que dorme mal, dorme poucas horas, tem algum distúrbio de sono, apneia do sono, né? Aquele paciente que é da urologia básica, né? O paciente que tem disfunção miccional, que acorda várias vezes para urinar, não tem uma qualidade de sono boa, esse paciente geralmente vai ter algum distúrbio hormonal por queda de testosterona. E por que isso? A testosterona hoje, a gente sabe que a produção dela é feita no período noturno. Então, o paciente que tem aquele sono ruim, além de ser um período noturno, só para complementar, ela é produzindo aquele sono profundo, aquele sono REM, aquele sono de descanso. O paciente que não tem esse sono regenerativo, né, ele vai acabar tendo essas disfunções hormonais por deficiência da produção de testosterona. Então, recapitulando a sua pergunta, Francine, o estresse, o distúrbio do sono, né, o excesso de trabalho, que fala por si só, são fatores hoje clássicos assim, que a gente sempre está de olho, né, para tentar ajustar nos nossos tratamentos, para que o paciente possa ter uma melhora da sua qualidade de vida com o aumento da sua taxa hormonal. Existe assim, uns sinais que o corpo ele dá antes de algo assim pior acontecer? O homem ele percebe isso? Foi aquilo que a gente até conversou no começo. O homem procura o urologista, o andrologista com essa queixa de baixa libido, principalmente nas queixas sexuais, né? Libido baixa, falta de interesse em procurar parceria, a disfunção erétil. Então, além desses sintomas sexuais, alguns sinais importantes que às vezes passam despercebidos pelo homem, às vezes até a mulher que leva o homem para isso, o homem começa a ficar mais irritado, o humor do homem começa a ficar diferente, perda de massa muscular, tem dificuldade para perder peso, aumento de gordura abdominal, estresse crônico, depressão, fadiga. Esses sintomas que compõem uma síndrome tem até um nome, distúrbio do envelhecimento androgênico masculino, que até é bastante usada, são sintomas clássicos de disfunção hormonal. Então, essa informação é muito importante, né? Porque não é só a mulher que passa por essas queixas quando está no período da menopausa, perimenopausa. O homem também ele sente esses sintomas, mas é mais difícil procurar ajuda, né? Sim, a mulher tem aqueles sintomas clássicos de fogachos, né? De irritabilidade, mas o homem também tem. Né? Tem homem que chega com queixa de onda de calor, a andropausa, né? Que compõe, uma síndrome que compõe esses sintomas todos. E todo homem pode fazer a reposição hormonal ou tem alguma contraindicação? Não, e de jeito nenhum. Como assim? Então, a reposição hormonal, ela precisa de um diagnóstico correto, com um diagnóstico laboratorial. O que é isso? Tecnicamente, o paciente precisa ter 2 exames evidenciando níveis anormais baixos de testosterona, né, com intervalo de 3 meses, e o principal são os sintomas clínicos. Então, ele precisa de uma avaliação clínica detalhada, com uma anamnese muito bem feita e também um exame físico de qualidade, né? Que a gente só consegue fazer isso numa consulta especializada de andrologia. Então, esse não e de jeito nenhum que eu falei no começo da resposta
ele se deve ao fato da reposição ou do tratamento da testosterona terem contraindicações absolutas e relativas, né? Deixa eu te falar das absolutas, são 5. Então, a primeira, câncer de próstata. Câncer de próstata localmente avançado ou metastático. O câncer de próstata localizado, que é até um mito muito urologista, quando o paciente tem o diagnóstico de câncer de próstata, já afasta ele do tratamento de testosterona, mesmo que ele precise. Esse paciente pode ser tratado desde que ele cumpra um prazo, tá, após o tratamento dele. O que é isso? O paciente, por exemplo, ele tratou o câncer de próstata com cirurgia. Ele vai esperar 1 ano para poder começar o tratamento com a testosterona. Se ele tratou com radioterapia, ele espera 2 anos. Então, esse paciente que tem câncer de próstata, ele não está fadado a nunca mais usar o hormônio para se sentir bem, para melhorar a qualidade de vida dele, tá? Mas o paciente que tem um câncer de próstata localmente avançado ou metastático, esse paciente tem contraindicação absoluta do tratamento. Bom, outro problema, câncer de mama, raro, mas acontece em homem também. O paciente que tem câncer de mama tem contraindicação absoluta para usar testosterona. E por quê? Porque a testosterona é aromatizada em estrogênio, e esse estrogênio ele vai aumentar muito o tumor de mama, tá? O fator tumoral. Um outro problema importante é a eritrocitose. É um nome esquisito, nome feio, mas o que acontece na eritrocitose? O hematócrito no hemograma ele aumenta muito, e isso deixa, né, popularmente aquele sangue mais grosso. Isso aumenta o risco de eventos tromboembólicos, trombose venosa profunda, trombose, embolia pulmonar e outras tromboses no geral. Então, quando a gente tem que fazer a reposição, uma coisa que a gente está sempre de olho é no hemograma do paciente. Quando ocorre algum tipo de alteração, a gente tem que até suspender o tratamento, né? Doença cardiovascular. Esse aqui é o outro mito que tem, que é muito importante também a gente saber diferenciar que tipo de paciente que vai poder fazer o tratamento com a testosterona. De forma criteriosa, o paciente que tem insuficiência cardíaca grave, esse deve ficar afastado do tratamento, tá? A gente teve até um estudo agora chamado Traverse, é um estudo de 2023 que fez com homens com doença cardiovascular e com hipogonadismo. E nesse estudo, não vou ficar falando aqui do estudo inteiro, ele mostrou para a gente a segurança do tratamento com a testosterona nos 2 grupos de controle, tanto no paciente que estava recebendo o hormônio e no paciente que estava recebendo o placebo, tá? Então mostrou que ele tem uma efetividade muito boa e uma segurança nesse grupo de pacientes. Então a gente consegue usar o hormônio sem que haja um risco maior de um evento cardiovascular. E tem alguma relação da fertilidade com a reposição hormonal? Tem. Essa é a 5ª contraindicação absoluta no tratamento com testosterona. O paciente que tem desejo de prole, aquele que quer ainda ser pai, esse não pode fazer o tratamento. Por quê? Por conta do eixo hipotálamo, hipófise testicular. O hipotálamo é uma glândulazinha que tem no cérebro, que estimula outra glândula chamada hipófise a produzir um hormônio que vai estimular o testículo a produzir tanto a testosterona quanto a fazer a espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides. Quando a gente usa uma testosterona exógena, aí seja por gel, injetável ou implante, a hipófise entende que não precisa mais produzir esses hormônios e para de estimular o testículo a produzir tanto a testosterona quanto os espermatozoides. Então o paciente vai ficar estéril. O que trata de testosterona vai ficar estéril. Tem como reverter, a gente consegue fazer medicação, fazer tratamento e tal, mas o paciente que tem desejo de prole, de ser pai, esse não pode fazer, pelo menos momentaneamente, o tratamento com testosterona. Além da atividade física e alimentação, tem mais alguma coisa que você indique para os seus pacientes?
Sim. O ideal é que esse tratamento seja individualizado, né? O paciente, a gente vê o paciente como um todo. Cada paciente chega com uma queixa diferente e específica, né? Tem paciente que chega para a gente só com a disfunção erétil, só com a falta de libido. Tem o paciente que, além disso, tem uma obesidade. O paciente tem distúrbio de ejaculação. O paciente que fuma, né? Então, para cada paciente, a gente tem que olhar para ele e indicar um tratamento específico, né? O ideal é a gente ter uma equipe multidisciplinar para dar um suporte junto com a nossa liderança, tá? E oferecer o melhor para o paciente. O que funciona? Como é que funciona mais ou menos isso, né? Por exemplo, eu sempre indico para o paciente fazer um controle dietético. Então, uma ajuda de um profissional da nutrição é importante. Melhorar a qualidade da atividade física, né? A gente tem também o preparador físico. O paciente que tem aquelas disfunções de caráter psicogênico vão merecer uma ajuda, um suporte psicológico. O paciente que tem, por exemplo, problema com tabagismo, eu tenho um parceiro, um amigo meu que é pneumologista, que faz parte da equipe. A gente tenta fazer ele parar de fumar, que vai melhorar também a disfunção erétil, a qualidade de vida. Pacientes que têm distúrbios ejaculatórios, problemas de ereção, podem também ser beneficiados até com uma fisioterapia pélvica, né? Então, além da medicação hormonal, do suporte nutricional, atividade física, fisioterapia, psicólogo, das medicações que a gente oferece como forma de acompanhamento, isso é o ideal hoje, né? Tá certo que tem muito paciente que vai fazer só a reposição, que vai fazer só o tratamento da disfunção erétil, mas você ter esse acompanhamento conjunto com esses profissionais do lado, o tratamento se torna muito mais eficaz e os resultados são visíveis assim em pouco tempo. Excelente, né? Porque você acaba vendo o paciente na integralidade. Exatamente. É muito mais fácil para a gente poder ter esse controle de função hormonal dele, sabendo que ele está com a gente ali o tempo todo, né? Liderando o paciente. Porque o paciente, você sabe, ele procrastina muito em começar o seu tratamento. Então, nesse plano de acompanhamento, eu pego praticamente na mão dele. Entro em contato uma vez por semana, chamo ele para fazer medicação quando ele precisa. A minha equipe está sempre ao lado, seja a fisioterapia, seja a nutricionista, seja o preparador físico. Então, assim, o ganho que o paciente tem, o resultado é sensacional, tá? Geralmente o homem ele costuma procurar ajuda assim, para prevenção ou já quando está muito mal? Na prática, não, né? Na prática, ou ele vai quando ele tem alguma queixa de disfunção erétil, queda de libido, né? Principalmente sintomas de origem sexual, mas ele procrastina um pouco, ele demora a procurar. Ou ele vai por conta de problemas, né, relacionados à parceria, né, problemas conjugais, ou é a própria parceria, a esposa que leva ele puxando pelo cabelo, vai ter que ir, senão isso acontece muito. Mas assim, o homem demora, né? Na grande maioria das vezes o homem demora. E aí são diversos motivos. Acho que isso é normal, que é coisa de idade, porque está trabalhando muito, porque está envelhecendo, né? O estresse, né? Não tem tempo de fazer, e isso demora até para começar o tratamento, isso acaba sendo prejudicial a ele. Entendi. E qual é assim, o maior erro que os homens cometem ao tentar se tratar sozinhos? Então, o maior erro é a automedicação, né? O uso abusivo da testosterona. A gente sabe que hoje é muito comum, tanto para fins estéticos como para fins de crescimento de massa muscular, né? Hoje está fácil comprar, né? Os pacientes conseguem obter a medicação sem a prescrição médica, seja por via de internet, né? Seja comprando na academia, direto com os profissionais,
seja até trazendo de outros países aqui da América do Sul, a gente tem conhecimento disso, né? E esse uso excessivo, esses níveis suprafisiológicos, né? Que é onde a gente observa as alterações e as consequências drásticas do abuso, né? O paciente pode evoluir com uma doença cardiovascular, pode ter um aumento súbito do hematócrito que pode gerar para ele um evento tromboembólico, pode haver um problema de mascarar um possível tumor de próstata, de mama, e ter uma complicação, né? Então, o abuso do uso da testosterona, dos esteroides anabolizantes, é o principal erro que os homens cometem quando a gente está falando de terapia de reposição hormonal. Então, hoje eu vejo bastante jovens, né, pessoas jovens, fazendo assim um uso abusivo, até mesmo para performance sexual. Então, isso tem um preço a pagar lá na frente, né? Hoje virou moda, né? Virou moda. Não só a testosterona, tem muito jovem hoje que procura tratamento, uso de medicação que a gente faz tratando disfunção erétil, eles usam como performance sexual e acabam que eles vão ser acometidos por uma dependência física da medicação, né? Então, alguns desses jovens lá na frente vão com certeza sofrer de disfunção erétil, e vão precisar, de fato, de um tratamento que, teoricamente, eles não precisariam. Doutor Cássio, para a gente encerrar, qual mensagem você gostaria de deixar para os homens que estão adiando cuidar da saúde? Então, Francine, primeiramente, o homem tem que reconhecer aquele problema que ele tem, né? Reconhecer e, a partir daí, buscar ajuda. Saber que o urologista, o andrologista, é o profissional mais capacitado para ajudá-lo naquele momento, onde ele vai fazer o diagnóstico, dar o passo a passo do tratamento para ele, identificar complicações de um possível tratamento incorreto e direcioná-lo para que tenha êxito no tratamento, né? Então, assim, o homem não precisa ter medo do urologista, né? Tem aquele mito do homem não querer procurar o urologista, mas dar esse passo inicial. Sair de casa para procurar um tratamento, sei que não é fácil. Tem muito homem que tem vergonha, tem muito homem que se sente menos homem expondo seus problemas, mas se ele não fizer isso, não buscar ajuda, quem é que vai ajudá-lo, né? Então é uma coisa simples, uma consulta, às vezes assim, num bate-papo, sem nenhum exame físico, a gente já consegue identificar uma variedade imensa de sintomas e já começar um tratamento correto para esses homens. Com certeza. E quem quiser pode me seguir na minha rede social, que é @dra.francinecruz. Doutor Cássio, você quer falar a sua rede social? Sim, eu tenho, só lembrando que eu tenho um consultório aqui em Niterói, eu atendo também no Rio, na Barra da Tijuca, e para pegar os contatos está no Instagram, @dr.cassiovilela. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer ter você aqui.